Oi, gente, eu vim aqui mostrar alguns versículos para vocês que mostra como Deus é soberano, como Deus sabe de todas as coisas, tanto do passado como do presente como do futuro. Sempre Ele sabe de tudo. No livro de Jó, capítulo 39, versículo 25, diz assim: ao soar das buzinas, diz eia, e de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Então, este versículo, amado, ele mostra assim de um aparelho que só ia surgir no século, eu acho que no século XX, não sei se surgiu antes, mas eu vim ver como isso aconteceu, numa coisa assim, numa sequência bem certa, como está escrito, no tempo da guerra do Iraque. Um repórter estava no Iraque, e aí soou a buzina, e ele disse: meu Deus, vai haver uma explosão aqui. E aí logo houve a explosão, né? E depois, ali ele, no meio daquelas pessoas correndo no alvoroço, né? E as pessoas gritando, se lamentando, chorando. E aí eu vim ver que na Bíblia está escrito desse mesmo jeito, entendeu? Só que esse versículo foi escrito lá no tempo de Moisés, que foi Moisés que escreveu o livro de Jó. Então você vê assim, que uma coisa muito do passado, escrito, e descreve certo como ia acontecer. Ao soar das buzinas diz eia, e de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Quer dizer, primeiro a buzina soou, aí o repórter falou que ia haver uma explosão, né? E depois logo a explosão e depois o alarido. Então está na sequência certa aqui, exata, entendeu? Não tem negócio de falha. É uma coisa assim tão real, tão nítida, que eu fiquei apavorado de ver quando eu observei esse versículo. O que queria dizer esse versículo lá no tempo de Jó, eu não sei, mas o que quer dizer para este tempo aqui é uma coisa tão real, tão certo, que chega, me apavora de ver, entendeu? Jó 39, 28, 29 e 30. Continua falando do radar, que diz assim: nas penhas mora e habita, no cume das penhas e no alto e nos lugares seguros. Dali descobre as presas, seus olhos avistam de longe, seus filhos chupam o sangue, e onde há morte, ali está ela. Então, o radar é uma coisa que vê de longe a sua presa, entendeu? De longe ele vê a presa. De longe ele observa tudo. E onde é que o radar fica? Sempre está no lugar seguro, sempre está no alto da penha. Então, é descrito do jeito que se usa. Um aparelho foi feito para a guerra, usado na guerra e é essencial na guerra. Só serve para isso, não serve mais para nada. Então nós podemos ver assim que essa descrição do radar e do que ele faz, ele fala do que ele faz, né, para que ele serve, entendeu? Numa coisa bem exata. O que mais me chama a atenção não é tanto a real pureza dele, de tudo que ele faz, é o tempo que foi escrito. É isso que me chama a atenção, porque para se escrever uma coisa lá no livro de Jó, para vir acontecer aqui no século XX, não pode haver ninguém que pudesse falar sobre isso, descrever da maneira que está escrito aqui, se não fosse um Deus soberano. Jó capítulo 39, versículo 27. Ou se remonta a águia ao teu mandado, e põe no alto o seu ninho. Este versículo, amado, ele fala que ele dá o limite para o homem, assim, que nós ia voar como águia e colocar o nosso ninho no alto. Repara bem, ninho é casa. Todo mundo sabe que ninho é casa. Casa dos passarinhos, mas que aqui ele fala como se fosse nós. Então veja bem uma coisa. Repara bem o versículo. Ao se remontar a águia
ao teu mandato e põe no alto o seu ninho. Agora veja aqui o versículo seguinte. Obadias capítulo 1, versículo 4. Se te levares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Veja bem, nós temos um limite. Nós ia colocar nosso ninho entre as estrelas, mas também dali o Senhor vai nos derrubar. Quando isso vai acontecer, amado? No tempo do julgamento final, o homem pode até fugir para as alturas, para a estação espacial, mas dali ele vai ser derribado. Porque já estava escrito isso aí. O homem ia fazer a sua moradia nas alturas. Está escrito no versículo passado que eu li, que no alto a gente colocar o seu ninho, e aqui ele confirma. Se te levares como águia, colocar o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Então nós vemos assim, que hoje o homem mora no céu com todo o seu pecado. Não é no céu onde Deus está e nem tampouco na Nova Jerusalém. Mas eu quero te dizer que são vários céus que existem. A Bíblia lá em Gênesis fala os céus que a ave voa, entendeu? Então o primeiro céu é esse que a gente vê que as aves estão voando. Aí depois outro céu e assim vai. Então o homem mora no céu porque ele mora fora de órbita, lá em cima, entendeu? E já se cumpriu esse versículo que foi escrito há mais de 2.300 anos. Está escrito que o homem ia colocar o seu ninho entre as estrelas. Quem poderia saber que o homem ia conseguir voar e chegar a colocar a sua moradia entre as estrelas? Só um Deus soberano. Naum capítulo 2, versículo 4. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como o de tocha, correrão como relâmpago. Este versículo, amado, para a gente ver hoje, é uma realidade. Hoje, neste momento, em algum lugar, neste planeta, um carro está se chocando. Todo dia carro se choca. Chocar-se-ão pelas ruas da cidade. É uma coisa que está acontecendo sempre. A outra parte desse versículo é que diz: o seu parecer é como o de tocha. Naquela época que foi escrito isso aqui, os carros que havia não tinham eletricidade, não tinha bateria, então eles não tinham faróis. Mas quando não vê os carros e vê suas luzes, ele compara como tocha, porque era a coisa mais aproximada a se comparar naquela época, porque não tinha eletricidade, nem bateria, nem nada, entendeu? Então, eles descrevem que os carros era como tocha. E correrão como relâmpago. Isso aí, eu vi se concretizar esse versículo no dia que o Pelé foi dar a bandeirada na Fórmula 1. Há um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, que o Pelé foi convidado para dar a bandeirada da Fórmula 1 e ele não viu o carro passar. Então sempre digo que se você está olhando para um lado e o relâmpago acontece no outro, você não vê. Mas quando você está olhando, só pode ver quando está olhando sério no rumo que o relâmpago acontece. Então o que aconteceu? Pelé não estava olhando direto para a avenida, nem viu quando o carro passou, entendeu? Então já se cumpriu esse versículo de Naum aí. Quem poderia descrever um carro correndo como relâmpago e acertar se não fosse um Deus soberano, um Deus que sabe de tudo, entendeu? Ninguém poderia prever isso, nem feiticeiro, nem mago, ninguém, a não ser Deus. Então é por isso que a gente vê que Deus é poderoso, soberano, um Deus que eu admiro muito, porque eu vejo a sua grandeza na sua palavra e nas coisas que eu vejo que acontece, que se cumpre a palavra de Deus. Isaías capítulo 60, versículo 8 e 9. Quem são estes que vêm voando como nuvem e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me cercarão, certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsas, para trazer teus filhos de longe,
a sua prata e o seu ouro com eles. Então nós vemos assim, amados, que havia uma previsão de Isaías que o homem ia voar. Naquela época, não, mas no nosso tempo, sim. Hoje nós vemos aviões de todo jeito. Mas o que mais me chama a atenção é que ele fala que este avião seria para rico, entendeu? Classe média, que esse avião ia levar passageiros e peso, porque diz assim: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarso, para trazer teus filhos de longe, a sua prata e seu ouro. Entendeu? Então nós vemos assim que Deus descreve que esse transporte ia ser para rico e classe média, porque ele fala só em prata e ouro. Ele não coloca bronze, não coloca outro metal que não tivesse valor. Então nós vamos ver assim, que ele fala que nós ia voar e descreve logo: olha, isso aí é só para rico e para classe média, para pobre não. Pobre viaja porque está em todo lugar. Mas ele já foi feito só para os ricos e para a classe média, a gente vê aí. Então é uma coisa que descreve o que ia ver e dizendo logo para quem serviria. Então nós vemos assim que não tem como a gente dizer que alguém poderia prever tal acontecimento, tal coisa, se não fosse um Deus soberano. Lucas, capítulo 17, versículo 34 a 36. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Nós vemos assim que ele está falando aqui, amado, do arrebatamento da igreja. Na hora do arrebatamento da igreja, em algum lugar, dois vai estar dormindo. Mas, em outro lugar, dois vai estar trabalhando no campo, quer dizer, de dia. Por que eu estou falando assim, amado? Porque naquela época não existia eletricidade, nem tipo nenhum de corrente elétrica para acender uma luz, uma coisa. Então, naquela época só se trabalhava no campo, só se trabalhava moendo no moinho de dia. Aí ele começa aqui dizendo que dois estão na cama. Um será tomado e outro deixado, outro estará duas moendo no moinho, uma será tomada e outra deixada, dois no campo, um será levado e outro deixado. Então ele está dizendo assim, que em algum lugar é noite, algum lugar é pela manhã, algum lugar pela tarde. Ele está falando aqui, amado, de coisas que só no século, não sei qual século aconteceu, mas foi muito tempo depois, que o homem veio descobrir que em algum lugar é um horário e em outro lugar é outro. Quer dizer, que existe o fuso de horário. Então Jesus, naquela época, 2000 anos atrás, antes das grandes navegações, antes de avião, antes de haver muitas coisas que pudesse mostrar que existia fuso de horário, Jesus já falava ali de fuso de horário. Por que ele falava? Porque Deus é soberano, Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, entendeu? Então ele fala aqui, falou ali naquela época, para mostrar isso, que ele é soberano, entendeu? E para mostrar que o arrebatamento da igreja será desse jeito, em lugar à noite, em um lugar, vamos supor logo, diretamente, à meia-noite em Jerusalém, porque Deus é judeu e vai ser meia-noite de Jerusalém no caso. Eu estou falando isso porque assim, em Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Então, no momento, num abrir e fechar de olhos, vai acontecer o arrebatamento.
Não pode acontecer o arrebatamento meia-noite, aí depois continuar até de manhã, até de tarde do outro dia, entendeu? O arrebatamento é num abrir e fechar de olhos. Ele comparou muito rápido. Então ele está falando aqui, no versículo anterior que eu estava falando, é porque em parte lá em Jerusalém é meia-noite, aqui no Brasil é 8 horas, lá na China é outro horário, mas é simultâneo, naquele mesmo horário de Jerusalém, é o horário que a gente vai ser arrebatado. No momento, no abrir e fechar de olhos. Não vai demorar muito. Só quem poderia falar isso é o Senhor, porque é Ele que sabe a hora exata que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Pode ver que foi o próprio Jesus também que falou da parábola das 10 virgens, e ele diz, à meia-noite o noivo vem, entendeu? Então ele está marcando o horário que ele vinha. Será meia-noite de Jerusalém. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Eu quero falar desse versículo, amado, porque esse versículo me chama muita atenção, porque as pessoas trocaram as palavras desse versículo, porque não conseguiram entender o que ele queria dizer. Diz assim, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Esse versículo na Bíblia antiga estava escrito desse jeito, e deu o mar os mortos que nela havia, e deu a terra os mortos que nela havia, e deu o além os mortos que nela havia. Então eu quero dizer assim para vocês que a morte, ou seja, na morte não tem ninguém enterrado. Porque quando ele está falando de ressurreição, ressurreição é voltar neste corpo que a gente está. Se eu morresse agora, amanhã ressuscitasse, era no mesmo corpo, entendeu? Então, ressurreição é isso aí. E deu o mar aos mortos que nele havia. Quer dizer, no mar tem morto. Muita gente morreu no mar, se desfez lá, está por lá. No dia do julgamento, quando o Senhor chamar, ele vai ressurgir do mar. As pessoas que estão enterradas na terra, que são milhares e milhares, né, a maioria, também vai ressurgir dali da terra. E o além, eu só fui entender o que era o além, que daria os seus mortos, que não é o inferno, nem é a morte, é o espaço sideral. Porque tem gente que morreu, se desfez no mar, tem gente que está enterrado na terra, e tem aqueles que estavam em foguete e se explodiram ônibus espacial, se explodiram fora de órbita e viraram poeira espacial. Então essas pessoas, na ressurreição dos mortos, seja lá por onde eles estiverem espalhados no espaço sideral, eles vão voltar para a terra para prestar conta para o Senhor. Entenderam? Então, deu o mar os mortos que nela havia, a terra os mortos que nela havia, e o além os mortos que nela havia. Assim que é o certo. E cada um foi julgado segundo as suas obras. Então, nós vemos que na morte, como está escrito nesse versículo aqui, na morte não tem ninguém enterrado, que a morte é um anjo. A morte é um anjo, está escrito lá na passagem bíblica lá que fala do Egito, né, da mortandade do Egito, morte dos primogênitos. Lá diz assim, o anjo da morte passou e matou os egípcios, tanto homens como animais. E é só lá que a gente vê essa frase dizendo que a morte é um anjo. Entenderam? Então não pode ter ninguém enterrado na morte, nenhuma carne está na morte, está errado. Totalmente errado a Bíblia que diz que a morte dará seus mortos. O inferno também todo mundo sabe que não tem ninguém no inferno, é carne, porque é assim, o rico, na parábola do rico e do Lázaro, o rico morreu, foi sepultado, a Bíblia diz, o rico morreu e foi sepultado. Mas esse rico que morreu, mesmo que morreu e foi sepultado, tenta negociar a sua salvação com Jesus Cristo, depois de morto. Ele diz assim, na parábola do rico e do Lázaro, lá no meio da parábola ele diz assim, pai Abraão, manda que teu filho Lázaro coloque o dedo na água e molhe a minha garganta, porque eu estou aqui ardendo em chama. Então nós vemos assim que ele estava só meio morto.
O versículo que diz que o homem nasceu para morrer uma só vez está certo. Quando Jesus falava que Lázaro estava dormindo, ou que estava meio morto, porque o próprio Jesus ele fala em meio morto. Depois ele fala que Lázaro estava dormindo. É uma verdade, porque nós quando morremos, não morremos totalmente, morremos só metade. A carne dorme no Senhor e o espírito fica ou no paraíso ou no inferno, até que chegue o dia do julgamento ou do arrebatamento. Então, está certo em dizer que o homem nasceu para morrer uma só vez, porque aqueles que não tiverem salvação vão ser jogados no lago do fogo eterno e lá sim vai morrer a carne e o espírito, entendeu? Então, a palavra de Deus ela não tem sombra de variação não. Tem pessoas que não entendem isso aí, ok?